Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o vídeo desta semana. Quem são aqueles 144 mil que João, ao receber a revelação de Jesus Cristo, lá em Apocalipse, no capítulo 14, fala? Quem são? Quem são esses 144 mil a que João se refere? Seja bem-vindo, meu nome é Edileno Medeiros, este é o canal Descomplicando as Escrituras e vamos para o vídeo dessa semana tentar aqui descomplicar esse texto. Vamos nessa? Pois bem, veja o que o texto diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Mais uma vez, não vou explicar apenas esse versículo, a explicação aqui ela se dá em função de todo um contexto bíblico, e em se tratando de Apocalipse, o contexto ele precisa ser de Gênesis até o próprio livro de Apocalipse, tá? Não se trata aqui apenas de pegar esse versículo completamente afastado de todo o contexto que o cerca. E no caso de Apocalipse, o contexto que o cerca é toda a Bíblia Sagrada, tá? Então, só para a gente fazer uma introdução, antes de chegar no cerne da explicação de quem são esses 144 mil, é interessante nós notarmos que o livro Apocalipse, ou a palavra Apocalipse, significa exatamente tirar o véu, deixar claro aquilo que não estava tão claro. É uma revelação. Não por acaso, a tradução da NVI, por exemplo, na versão em inglês, é revelation, né? Revelação. A revelação dada a João. Então, muitos acham o livro de Apocalipse muito difícil, um tanto quanto difícil por conta de todos esses elementos que surgem aqui, né? A besta, o dragão, a besta do mar, a besta da terra, 144 mil, o cavalo branco. Então, muitos acham isso muito confuso. No entanto, o livro já começa dizendo que é uma revelação. É você tirar aquilo que estava por ora encoberto e agora está descoberto, está às claras, está fácil de compreender, né? Então é exatamente o contrário daquilo que muitos dizem. Então vamos aqui contextualizar o livro de Apocalipse nesse sentido. Primeiro, a Bíblia deve ser interpretada, né? Tem aqueles dois pilares principais que eu já disse aqui no canal, inclusive tem um curso para quem é membro aqui do canal, que eu explico isso muito bem, trago mais detalhes desse princípio de interpretação bíblica, que é a Bíblia assim mesma se interpretando. E o outro pilar, né, costumo dizer ali que são dois pilares, é a centralidade de Cristo em toda a Escritura, de Gênesis até Apocalipse, tá bem? Então o livro de Apocalipse ele é um resumo de toda a história da redenção, acrescentando então o episódio final. Então o Apocalipse ele vai trazer toda a história da redenção, desde a criação, o que aconteceu com o homem, o que Deus fez ao longo da história, se revelando de forma progressiva, até chegar então no momento final, que é ali o retorno, a volta de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo. Então o Apocalipse ele é isso, ele é uma síntese de toda a história da redenção, acrescida agora então da última parte, que é a segunda vinda de Cristo. E aqui, em forma de símbolos, João vai descrever tudo o que aconteceu ao longo da história, ao longo dessa progressividade revelacional, ao longo de tudo que Deus foi se revelando para o seu povo, né? Em um primeiro momento no Antigo, no Antigo Testamento, ele preparando um povo pelo qual viria Cristo, e no segundo momento agora preparando um povo que Cristo irá então resgatar. Né? Então é interessante nós entendermos isso, que Apocalipse ele é uma síntese de toda a história da redenção. E João explica isso em forma de símbolos, né? Então Cristo revela isso a João em forma de símbolos, tá bem? Então vamos aqui ao cerne da questão, né? Quem são esses 144 mil? A gente precisa fazer essa interpretação à luz de toda a Escritura e entender que o número que está aqui, ele não pode ser interpretado de forma literal, né? Literal no sentido de ips literis, o que está dizendo ali o texto, mas sim no sentido de literal, mas no sentido de que à luz do gênero literário, né? Existe uma linguagem aqui, existe escritos aqui em Apocalipse com muita figura de linguagem, com figura de pensamento que aponta para alguma coisa, ou seja, é algo que está escrito de uma forma apontando para outra, não perdendo
o que está escrito no texto. Não é você interpretar, entender o que está por detrás do texto. Não é isso. Não é isso. Mas é algo ali escrito que aponta para uma realidade. Como se fosse uma metáfora, uma das figuras de linguagem que tem aqui também. Como, por exemplo, quem é a besta que emerge do mar? Né? Será que essa besta que emerge do mar é de fato uma besta? Com 10 cabeças, 10 chifres? Será que é realmente isso? A besta que emerge da terra com 2 chifres? Né? Aquela que fala como... aquela que parece um cordeiro, mas fala como dragão. Será que realmente se trata dessas feras emergindo do mar e da terra? É claro que não. Isso aponta para uma realidade de perseguição. E tem vídeo aqui no canal falando sobre a besta do mar, sobre a besta da terra. Você pode vasculhar aqui no canal que você vai encontrar. Fala de uma perseguição física e a outra fala de uma perseguição intelectual. Então é importante nós entendermos esses símbolos em Apocalipse. E quando nós falamos em 144 mil, veja que interessante, né? Que número é esse? Por que 144 mil? Esse número é exato? Muitos vão interpretar de forma exata. Não, é 144 mil. O problema é que nós não vamos ver essa confirmação em outros textos da Bíblia. Né? Onde mais está esse 144 mil? Nós vamos ver alguns números importantes na Bíblia, como, por exemplo, o 12, né? Que é exatamente que faz menção aqui João. 12, 144 mil. E nós vamos ver mais adiante que é de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, gente de todo lugar do mundo. Né? Então, será que esse número é redondo? Ele é impossível ser 144 mil, né, literalmente falando, ipsis literis, porque nós não vamos encontrar essa sustentação à luz de uma interpretação canônica ou de uma contextualização canônica. Quando é que nós vamos encontrar? De onde João, então, tirou esses 144 mil? Como é que nós vamos encontrar esses 144 mil? Nós precisamos olhar para 2 momentos. O Cristo prometido e o Cristo que vai agora vir na sua segunda vinda. Quando nós olhamos para o Cristo prometido, o que nós vemos lá? Nós vemos Deus chamando Abraão, Isaac e Jacó. E de Jacó saindo 12 tribos. Né? Na verdade vão ser 13, mas a tribo de Levi ela tem uma função específica e o texto bíblico em toda a história da redenção vai trabalhar sempre com as 12 tribos de Israel. Ou seja, Deus escolhe um povo, por meio desse povo vai vir Cristo, vai vir Jesus, Deus prepara esse povo, prepara o caminho para que Cristo então venha e sempre quem vai estar em volta desse cenário são as 12 tribos de Israel. Quando nós olhamos o povo no deserto, nós vamos perceber que essas 12 tribos estão dispostas no deserto e o templo onde Deus se manifestava ficava bem no meio, ou seja, simbolizando ali Deus no meio do seu povo, no meio do seu povo. E quando nós vamos para o Novo Testamento, o que nós vemos? Então, Cristo escolhendo 12. E veja que interessante, né? 13 com o apóstolo Paulo. Essa ideia aí, né? Dessa questão dos números ali tratado, mas Paulo forma, então, seria o 13º apóstolo ali de Cristo. Mas vai sempre trabalhar no Novo Testamento com 12 apóstolos. 12 apóstolos. Olhamos para o Antigo Testamento, trabalhando ali com 12 tribos. Olhando para o Novo Testamento, ali trabalhando com 12 apóstolos. Será que isso não tem nada a ver com o que João está dizendo? Olha, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. E com ele, 144 mil. Deus se chama 12 lá no Antigo Testamento. Deus, Cristo, o Filho, chama 12 no Novo Testamento. E será que não tem nenhuma relação com isso? Se você multiplicar 12 vezes 12, 144, né? Mas por que 144? Ora, Deus escolheu um povo no Antigo Testamento. Paulo vai falar na carta aos cristãos de Roma que não existe mais judeu, não existe mais grego. Agora é um povo só, o povo de Deus. Então, o que João quer dizer aqui à luz de uma contextualização canônica acerca desses 144 mil? Ele está dizendo que é um povo só. Então, pega aquele do Antigo Testamento, pega todo mundo daquele do Antigo Testamento, né? As 12 tribos, e lembrando, quando se falava em 12 tribos, não era somente os cabeças de cada tribo, negativo, se falava de toda a tribo, todo aquele povo ali, não era apenas 12 pessoas, né? Mas sim, o que aquelas 12 pessoas, o que aqueles 12 filhos de Jacó representavam, que eram as tribos, né? O povo de Deus. E quando vamos para os apóstolos, também não diz respeito a cada pessoa ipsis literis, mas sim a todos aqueles que foram alcançados pela pregação dos apóstolos, que depois o evangelho foi sendo disseminado por todo o mundo. E aí nós juntamos esses 2 elementos, né? As 12 tribos do Antigo Testamento, juntamos os 2 apóstolos, e tudo isso representa o povo de Deus. Aqueles que têm, aí o texto vai dizer, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ou seja,
esses 144 mil, sim, à luz de uma contextualização canônica, diz respeito ao povo de Deus, aos eleitos de Deus. Não tem uma outra interpretação possível, porque para você interpretar na literalidade, e aí, ipsis literis mais uma vez, 144 mil, você precisa sustentar isso com outros textos, você precisa contextualizar canonicamente. E não tem como fazer isso canonicamente, contextualizar. Mas quando nós olhamos para as 12 tribos, cada cabeça da tribo, e aí tribo, né, de várias pessoas, tendo uma representatividade de muitas pessoas, olhamos para o Novo Testamento, de toda tribo, língua, povo, nação, vemos também representado nos apóstolos o avanço do evangelho e os eleitos de Deus sendo alcançados por meio da pregação. Não tem outra interpretação possível, e aí eu estou falando outra interpretação possível à luz de uma canonização, à luz de uma contextualização canônica. Então nós só podemos entender que esses 144 mil é o povo de Deus, os eleitos de Deus, no primeiro momento, no Antigo Testamento, no segundo momento, no Novo Testamento, pela pregação dos apóstolos, e agora juntando, como o apóstolo Paulo diz, é um só povo, né? Então, esses 144 mil, sim, diz respeito aos eleitos de Deus, aqueles que Deus escolheu desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, tá bem? Então, esse foi o nosso vídeo desta semana. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Isso vai fazer com que o vídeo se torne mais relevante e vai fazer com que o YouTube indique a outras pessoas, ajudando dessa forma no crescimento deste canal. Tá? E se você quer colaborar ainda mais neste canal, eu escrevi esse e-book, tá? Ele só existe na forma digital, tá? Isso aqui eu imprimi apenas para eu ter comigo algumas unidades, tá bem? Sobre educação cristã. Você vai ver muito por aí o conceito de educação cristã como aplicabilidade de uma cosmovisão cristã ao ensino. Será que educação cristã diz respeito a isso, de fato? Será que educação diz respeito apenas a uma aplicação de uma cosmovisão? Né? Será que educação não é algo além disso? Então eu escrevi esse e-book, tá? Na forma digital, são apenas ali 30 páginas. Você pode adquiri-lo no link aqui na descrição deste vídeo, e com isso você vai estar ajudando aí no crescimento deste canal, tá bem? Você pode também se inscrever, você pode se tornar membro, e ao se tornar membro também você vai ajudar no crescimento desse canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você vai ter acesso a conteúdos restritamente restrito a membros aqui do canal. Um deles é o curso de Introdução à Interpretação Bíblica, em que eu falo desses elementos para melhor entender a Bíblia, né? Melhor extrair do texto aquilo que o autor quis dizer. Então, você, ao se tornar membro, você pode aí ter acesso a este curso por apenas R$ 4,99 por mês e ajuda no crescimento deste canal, tá bem? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.